Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou tirar algumas dúvidas em relação ao plano de aula para a prova prática do concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, como também eu vou mostrar um plano aqui de exemplo para o ensino fundamental. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para outros concursos, como Estado de São Paulo, Santo André, Itapevi, Peruíbe, Osasco pré-edital, P e ATE da Prefeitura de São Paulo pré-edital, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para contato para compra das apostilas. E se você vai fazer o concurso do Estado, eu fechei aí uma parceria com a Focus Concursos. Eles estão disponibilizando o curso completo com a parte geral específica para todas as disciplinas, comprando com o meu cupom, que é o Jéssica Pereira, tudo junto, que vai ficar na descrição do vídeo, vocês têm 10% de desconto, beleza? Agora, voltando aqui para o edital da prova prática, vocês estavam, né, esperando por um vídeo sobre os planos de aula, eu tinha prometido, mas assim, né, primeiro, todo mundo sabe que eu estou concorrendo e quero esse cargo. Primeiro, priorizei, né, estudar, né, sobre os planos de aula, prova prática, também fazer meus planos de aula, que são 10 do PEIF, ainda tenho 6 de geografia que eu vou fazer só semana que vem, porque é dia 28 a prova prática, e do PEIF é agora nesse domingo, dia 21 de maio. E eu preferi assim, para não ser pega de surpresa, tentar fazer do zero 48 horas antes, mas aí fica ao seu critério. Eu preferi fazer os 10 pontos. E também eu tenho as minhas outras demandas, da escola, as apostilas, certo? Então eu faço conforme também minha disponibilidade de tempo. Daí hoje eu vou falar do ensino fundamental e até quinta-feira eu vou tentar falar sobre a educação infantil, certo? Outro ponto de dúvidas de vocês é em relação se já saiu os locais de prova da prova prática. Por enquanto, não. Conforme aqui o edital diz que seria divulgado 5 dias antes. Pelo que eu percebi, não é dias úteis, então é dias corridos, provavelmente entre terça até quarta-feira, e é claro, 48 horas antes serão sorteados os pontos do período da manhã e outro ponto para o período da tarde, beleza? E relembrando os pontos do ensino fundamental, o primeiro, que é um exemplo de plano para vocês, lembrando que vocês têm que pegar como um exemplo, não é para copiar, porque lembre-se que plágio será automaticamente eliminado da prova prática, certo? O primeiro ponto, que é da prática de leitura de textos, aquisição do sistema de escrita alfabético, é da língua portuguesa, né? Estudantes do ciclo de alfabetização, que é do primeiro ao terceiro ano, e a sua referência ao currículo da cidade. Ah, eu posso colocar BNCC? Não, esquece a BNCC. Sua referência ao currículo da cidade já está aqui no edital, certo? O segundo ponto é sobre a prática de escuta e produção de textos orais, capacidade de elaboração de textos, comportamentos e procedimentos de produção. Aqui é para estudantes do ciclo interdisciplinar, que vai do quarto ano ao sexto ano, mas o PEIF, no ciclo interdisciplinar, vai assumir o quarto e o quinto ano, certo? Então, no quarto e no quinto ano, a produção de texto oral, tá? É oral, não é escrito. Pode até fazer o escrito como uma forma de apoio, mas o produto final tem que ser dessa produção é oral. No quarto ano, a gente ainda pode trabalhar com a questão da reescrita. Agora, se for para o quinto ano, eles já deverão estar produzindo de maneira autoral, certo? E algumas pessoas também ficam em dúvida em relação a esse ponto, ele é muito abrangente, porque é um eixo, né, estruturante. Mas lembre-se que os eixos, vocês, é claro, estudaram, né, para o concurso e sabem, os eixos, eles são os mesmos em todos os anos do ensino fundamental. Eles só vão se aprofundando conforme os anos vão passando, porque o currículo é em espiral. Daí, por exemplo, nesse ponto aqui 2, você pode escolher o quarto ou quinto ano. Nesse primeiro ponto, você pode escolher o primeiro, segundo ou terceiro ano, não tem problema nenhum.
O terceiro ano é matemática, números, problemas do campo aditivo envolvendo os significados de composição, transformação e comparação. Aqui, ciclos de alfabetização, você pode fazer do primeiro, segundo e terceiro. No caso aqui de matemática, tem um porém. Esse eixo aqui, que trata do significado de composição, transformação e comparação, ele cabe apenas ao terceiro ano, certo? Essa questão de composição, transformação e comparação é a partir do terceiro ano. Então, já está específico aqui, o terceiro ano. Vocês indo para o caderno, eu até anotei aqui, do caderno de matemática do currículo, vocês vão encontrar o ponto 3 a partir da página 93, inclusive, certo? E o que é essa composição, transformação e comparação? São aqueles problemas que, por exemplo, João tinha 10 figurinhas, daí ele foi bater bafo com a Maria, e daí agora ele tem 20 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou da Maria? Então, a incógnita pode estar ou no começo ou no meio, não necessariamente no fim do problema, certo? E você vai fazer aí o seu plano de acordo com esses tipos de problemas. E você pode utilizar materiais como material dourado, abaco, palitinhos, feijãozinhos. Eu utilizava muito quando eu estava no ensino fundamental, feijãozinhos, blocos, vocês podem usar também calculadora, computador, enfim, tem inúmeras possibilidades aqui. O ponto 4, vida, ambiente, saúde, corpo humano e seu funcionamento e cuidados, é para o ciclo interdisciplinar. Esse ponto 4 vocês encontram a partir da página 98 do currículo das cidades ciências naturais. E aqui você vai falar sobre o corpo humano, e os órgãos e seus funcionamentos. Você não precisa falar de todos os órgãos, você pode escolher, por exemplo, vou falar do sistema digestivo, vou falar do sistema respiratório e depois vou fazer a ligação de cada um, mas eu não preciso me aprofundar em todos os sistemas dos órgãos do corpo humano, porque senão não vai caber numa aula só, né? E o ponto 5, espaços lúdicos, urbanos e rurais do presente e no passado, para o ciclo de alfabetização, de história, certo? Não é de geografia, é história que vocês vão encontrar no currículo da cidade de história a partir da página 78, certo? Daí aqui você pode fazer um plano de aula que você tem que ligar o espaço de lúdico, de brincadeira da criança. Por exemplo, no bairro tem lá um parquinho, que tem lá muitos anos naquele bairro, daí pode descobrir a história, fazer entrevista com os moradores, da história de quando foi inaugurado, se eles brincavam ali, que tipo de brincadeira, só assim, um exemplo que você pode estruturar a sua aula, certo? E agora eu vou aqui para o plano de aula do ponto 1, que eu escolhi para mostrar para vocês, que é do ponto, né, sorteado, né, que eu sorteei aqui para vocês, prática de leitura de textos, aquisição do sistema de escrita alfabético. Daqui você vai preencher o cargo, que é Educação Infantil e Fundamental 1, até, deixa eu completar aqui, é professor de Educação Infantil e Fundamental 1. Essa é a nomenclatura do cargo, não é para colocar PEIF ou PEB 1, tá? É assim que você vai colocar. O título, né, do ponto sorteado, o seu nome completo, CPF, a data de entrega, que é o dia da prova, 21 de maio de 2023, o componente curricular língua portuguesa. Aqui do ano, eu escolhi o segundo ano, daí, por exemplo, aqui não é prática de leitura de textos, eu vou copiar. Eu posso vir aqui no caderno de língua portuguesa, dar um Ctrl F e localizar, ó, e você vai achar. Começa aqui a partir da página 100. Daí eu vou indo para achar nas tabelas aqui agora os anos, né? Daí você pode escolher tanto o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu escolhi o segundo ano, certo? E aqui você vai escolher um objeto de conhecimento. Aqui é só um que você vai escolher para trabalhar. E aqui o que eu escolhi foi capacidade de aquisição do sistema de escrita, que eu vou colocar aqui, certo? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu posso colocar no máximo 3. Não coloque tudo aqui não, porque você vai se perder no seu plano de aula. Você pode colocar de 1 a 3. Eu aconselho colocar só um, já está de bom tamanho, ok?
Daí aqui o que eu escolhi foi localizar nomes diversos em listas do mesmo campo semântico, nomes próprios, títulos de livros, brincadeiras, agenda do dia, entre outros, que é o código, né, EF02LP01. Eu não sei se precisa colocar o código, na dúvida coloque, conforme está aqui o currículo da cidade. Objetivos de desenvolvimento sustentável, não precisa colocar, mas caso você for colocar, vai ser dentro aqui da sua estratégia metodológica e você precisa casar bem aqui objeto de desenvolvimento sustentável. Mas como não está pedindo no edital, não precisa, certo? Agora aqui na estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula, aqui você vai colocar o que você vai fazer na sua aula. Então vamos voltar lá para o edital no ponto. O que o ponto quer? O candidato deve demonstrar conhecimento e clareza das orientações didáticas do currículo da cidade para organizar o trabalho pedagógico com os estudantes em situações de práticas sociais de leitura, utilizando o texto como unidade básica. O planejamento e a exposição da atividade precisa favorecer a interação das crianças com a leitura, garantindo uma situação comunicativa que leve o estudante a refletir sobre o sistema de escrita alfabética, bem como favorecer o uso das estratégias de antecipação, verificação e interferência. Então, aqui eu vou trabalhar tanto a leitura quanto a escrita. Não vai se associar daqui. O meu objeto principal é o texto. E o que é essa antecipação, verificação, interferência? Nada mais é do que o antes, durante e depois da leitura. Lembra lá da Solé? Como eu coloquei aqui, e sempre assim, você vai colocar em terceira pessoa aqui o plano, certo? E no futuro. Então vamos lá. Será proposto inicialmente com os estudantes em trabalho coletivo. Por que eu coloquei trabalho coletivo? Voltando lá no currículo de língua portuguesa, lembra das situações de trabalho? Trabalho coletivo, depois eu posso trabalhar em grupos, depois em duplas, depois o autônomo, que é o individual. Então, você tem que colocar aqui como será organizado o desenvolvimento dessa aula e a metodologia. Se vai ser coletivo, em duplas, individual. Como aqui também, logo no começo, eu coloquei até em negrito, só para ilustrar para vocês, a metodologia a ser utilizada para essa atividade será a roda de leitura. Então, você tem que deixar de cara qual que é a sua metodologia. É roda de leitura, é um sarau, é sala invertida, é metodologias ativas, é pesquisa, enfim, tem várias metodologias que você pode colocar aqui. Daí, voltando aqui, inicialmente, o movimento metodológico de trabalho com os estudantes será uma situação de trabalho em coletivo e, posteriormente, a situação de trabalho autônomo. A metodologia a ser utilizada para essa atividade será o de roda de leitura. Será proposto inicialmente com os estudantes, nunca coloque alunos, sempre estudantes, no ensino fundamental. Se for educação infantil, crianças. Será proposto inicialmente com os estudantes, em trabalho coletivo, a roda de leitura, no qual a professora fará a leitura em voz alta do livro. Daqui eu escolhi um livro, você poderia escolher uma lista de supermercado, um jornal, uma revista, enfim, eu escolhi um livro. E o livro escolhido foi A Cesta de Dona Maricota, da autora Tatiana Belinque, que é esse aqui, ó. E acho que a maioria de vocês já conhece esse livro, né? E aqui eu coloquei o nome da autora, ilustrador. Após, deverá, no antes da leitura, ser apresentado o autor em ilustrador e explorando o título da obra, como também a ilustração da capa, garantindo aqui a antecipação da leitura, que é o antes, e levantando algumas hipóteses. O que tem na cesta? O que será que ela vai cozinhar com esses alimentos? Maricota comprou aonde? Esses alimentos estão aqui na cestinha dela, né? Durante esse processo, também será utilizado a estratégia de verificação para verificar as hipóteses levantadas, que é o durante aqui da leitura. Como? Daí, na sua própria apresentação, também muita dúvida. É para apresentar o plano de aula ou dar uma aula em si? Não ficou claro. Algumas pessoas mandaram e-mail para a FGV e a resposta foi que era para se atentar ao edital, então não explicaram nada. Então, você usa o meio termo, você vai explicar o seu plano e, ao mesmo tempo, em algumas partes, você pode falar como se estivesse falando para os estudantes. Então, por exemplo, na apresentação, eu vou falar para a banca, durante esse processo também será utilizada a estratégia de verificação para verificar as hipóteses levantadas, como
Daí agora eu vou levantar com a turma e vou incentivar as crianças a pensarem sobre as narrativas da história da Dona Maricota. Por exemplo, o que aconteceu com as frutas? Ela trancou lá, deixou descansando. E as frutas saíram, né, do armário. O que as frutas vão fazer? O que ela vai fazer com essas frutas? Ela vai fazer uma vitamina? E depois vem depois a leitura, né? Que será realizada pela professora, os estudantes serão incentivados a opinarem sobre os acontecimentos da história e se tem ligação com as práticas sociais. Daí aqui eu vou ligar o cotidiano e também vou levantar algumas hipóteses de diagnóstica com eles. Então, por exemplo, vocês já viram uma receita de sopa? Em casa, a família de vocês segue a receita? Por que temos que seguir uma receita? Porque ela tem, daí eu vou explicar, né, para os estudantes, porque na receita tem os ingredientes, as medidas certas, para aquele prato ficar bem gostoso, tá certo, né, a receita. Após, será levantado com a turma quais ingredientes precisamos fazer uma sopa, conforme a Dona Maricota. Então, vamos relembrar a história e os ingredientes lá dela. Utilizando as palavras do mesmo campo semântico. Campo semântico são palavras do mesmo tema. Então, por exemplo, a feira, banana, maçã, laranja, festa de aniversário, bolo, brigadeiro, refrigerante e assim por diante. Daí, voltando lá, após será levantado com a turma, quais ingredientes precisamos fazer a sopa? Conforme a Dona Maricota, utilizando palavras do mesmo campo semântico. A professora será escriba na lousa e os estudantes irão ditar as palavras. Então, vamos lembrar a professora como escreve, por exemplo, cebola, cenoura. A educadora deverá levantar hipóteses como contar sílabas e levá-los à reflexão se tem palavras que têm o mesmo começo, como, por exemplo, cenoura, C, não é parecido com C, cebola? Aí você vai fazendo essa ligação, certo? Contando também as sílabas. Por fim, para o trabalho autônomo, no qual será entregue para cada estudante um caça-palavras com as frutas e legumes da Dona Maricota. Após, cada um deverá ler as palavras que fizeram parte dessa atividade e acabou. E a atividade aqui precisa ter o começo, um meio e um fim. Só isso. E é importante que todos os pontos do ensino fundamental tenham um produto final, que inclusive será utilizado para a sua avaliação. Aqui no final coloquei as referências, que no caso é o próprio currículo da cidade, e o livro da Dona Maricota, coloquei o nome do livro, a autora, ilustração, a editora e o ano, né, que foi publicado o livro. Os recursos que eu utilizei: exemplar do livro, a cesta de Dona Maricota, a lousa, o giz, caça-palavras, lápis e borracha. Avaliação. A avaliação da atividade será feita de forma diagnóstica e formativa. Então, voltando lá para o currículo da cidade, quando eu falo da questão da avaliação, lembra que são 3 avaliações: a diagnóstica, que é para sondar o que as crianças sabem, a acumulativa, que é ao final do processo, e a avaliação formativa, que é durante o processo. Então, eu não aconselho você utilizar a acumulativa, porque geralmente é ao final do bimestre, é ao final com a prova, entendeu? Usa a diagnóstica para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e a formativa, que é ao longo do processo. Então, eu vou avaliar aqui tudo. Não só, por exemplo, o caça-palavras, mas a participação na leitura, quando eu fiz do livro, em voz alta, também da participação deles relembrar os ingredientes, a escrita lá na lousa, certo? Então, a participação de todo o processo. Daí, aqui na avaliação, eu coloquei: a avaliação da atividade será feita de forma diagnóstica e formativa, será utilizado como registros para avaliação o caça-palavras e registros escritos das observações durante a discussão coletiva sobre a leitura do livro e a leitura individual das palavras. Deverá ser considerado na avaliação a participação dos estudantes durante as estratégias de antecipação, inferência e verificação na proposta da leitura em voz alta pela professora, além da escrita e leitura individual, certo? Formatação.
Tá em PDF, né? No edital você precisa converter em Word, você pode fazer isso através do site A Love PDF ou qualquer outro site, é só você jogar no Google. E no edital, a partir do ponto 5.1, tem como será essa formatação, que é de acordo com a BNT. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui tem como será a formatação. Daí, aqui no Word, por exemplo, eu vou colocar, deixa eu voltar aqui, as margens. Deixa eu vir aqui em layout. Margem, você vai deixar, tá pedindo aqui moderada. Daí aqui clicando nesse cantinho aqui, ele vai abrir ó, as opções para você colocar, né? Conforme tá pedindo aqui, esquerda, direita, vai ter que colocar essa numeração aqui. Também você vai colocar o espaçamento, né? Entre as margens, antes 6 pontos e depois 0. A fonte tem que ser 12, com automático. E a fonte Arial, certo? Daí precisa fazer toda a formatação conforme a BNT. Daí fica a dica, você pode converter no site Alove PDF, depois vem aqui no Word, seguindo aqui o edital e faz as configurações, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!